Bom, estamos na lição 10 do trimestre já. E essa lição tem por título Um modo emocionante de se envolver. E esse sábado nós teremos uma pessoa diferente no comando da lição, que é o Felipe. Como sempre, a Ana vai desligar o microfone de todo mundo e ela pede para que todos fiquem com a sua câmera ligada. E quando você quiser falar alguma coisa, é só você apertar em cima da sua fotinha, que embaixo vai estar para você ligar o seu microfone. Você só não pode deixar de participar. Agora, eu passo a palavra para o Felipe e desejo um bom estudo a todos. Bom dia, feliz sábado para vocês. Espero que estejam todos bem, seguros, com saúde. A lição deste trimestre vem nos ensinando como fazer amigos para Deus. E durante esta semana nós estudamos sobre um modo emocionante de se envolver, um modo diferente de se envolver. Parece até um pouco de ironia do destino, mas em tempos de pandemia nós falaremos um pouco mais de agrupamento social, um pouco mais de ajuntamento social, que são os pequenos grupos. No relato da criação, nós sabemos que Deus disse que não é bom que o homem estivesse só. Isso não está ligado única e exclusivamente ao contexto do matrimônio, mas sim também existe um contexto social. Igrejas grandes, igrejas com mais de 1000 membros, dificilmente as pessoas se conhecem. As pessoas, elas podem até eventualmente conhecer o nome de algumas pessoas, mas conhecer a fundo mesmo as pessoas não é muito comum em igrejas grandes. No Salmo 133, verso 1, que nós acabamos de cantar, é dito que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É muito bom, é muito gostoso estarmos nós em união. E complementando esse raciocínio, em Gálatas 6, verso 2, é dito que nós levando as cargas uns dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. É importante que nós, então, vivamos em conjunto, em união, porque isso é agradável, nós nos ajudando mutuamente, nós estaremos cumprindo assim até com o mandamento que Cristo nos deixou. Nós sabemos que a união ela faz de fato a força. A lição ela trouxe isso na sua introdução e é impressionante como a gente se anima, como a gente se compromete com os objetivos quando outras pessoas estão compartilhando dos mesmos propósitos que nós. E nós sabemos também que o pequeno grupo, os pequenos grupos, eles foram trazidos no Antigo e no Novo Testamento. Pessoas que se uniam, né, em pequenos grupos, em pequenas organizações, elas tinham os relacionamentos mais próximos, compartilhavam as suas necessidades, as suas alegrias, elas confraternizavam e elas testemunhavam. Quando os pequenos grupos atuam dessa forma, a nossa missão ela é, de fato, cumprida. A missão de pregar o Evangelho e de levar as boas novas da salvação a outras pessoas. Eu gostaria de provocar a participação agora do irmão Juraci e da irmã Ana. Nós sabemos que eles vieram da Grande São Paulo, tiveram contatos com igrejas grandes, igrejas com muito mais membros do que as nossas aqui, na nossa cidade. E eu queria fazer duas perguntinhas bem simples para eles. A primeira delas é: com quantas pessoas, mais ou menos, se compõe um pequeno grupo? E a outra pergunta é: os pequenos grupos eles são importantes para todas as igrejas, independentemente do tamanho, irmão Juraci? Oi, Felipe. Bom sábado. Deus abençoe vocês. E, olha, na verdade, nós viemos dessas igrejas maiores, né, que você comentou, e eu acho que o pequeno grupo ele é fundamental para manter a união da igreja e o ministério de evangelismo. Eu e a Ana participamos de alguns pequenos grupos. Tivemos em casa um pequeno grupo muito grande, que na verdade de 6 a 12 pessoas era o ideal, né? Mas como nós fizemos com a classe de jovens,
que era o nosso foco naqueles anos, foram 5 anos de pequeno grupo muito ativo, porque os jovens, eles são muito criativos, eles exigem conhecimento da gente e a gente é obrigado a estudar. Então, para o meu crescimento, para o crescimento espiritual da Ana, esse pequeno grupo jovem foi extraordinário. Embora eles também tivessem outros convidados e outras pessoas participando, e desse pequeno grupo jovem que nós tivemos em casa por esses 5 anos, na verdade, resultou no batismo de uma família inteira, que era o marido, a mulher e 5 filhas, não é? E desse grupo veio só uma filha primeiro. Mas a filha chamou as irmãs para virem. E vieram de uma em uma. Então, na segunda reunião vieram 2 irmãs, na terceira reunião 3 irmãs, e assim foi sucessivamente. Ao final, né, toda a família, o marido, a esposa e as 5 filhas, acabaram sendo batizados na Igreja Adventista. Desse grupo, para ter um fruto mais específico, temos hoje uma das meninas, que era a Débora, que foi estudar no Colégio Adventista lá no Chile, deve ser Santiago, lá no Chile, e ela acabou encontrando a sua metade que faltava lá. E hoje é o pastor Jorge. Pastor Jorge. Em português seria Jorge, não sei como é castelhano, né? Mas é o Jorge e a Débora. E eles acabaram participando daquele ministério urbano lá em Nova York e também acho que no Uruguai, Montevidéu. Eles participaram. Então, quer dizer, são pontos muito bons. E também o Rafael Hirli, que fazia parte desse pequeno grupo, hoje ele é um dos pastores nossos numa igreja, num distrito aí no Mato Grosso. Que legal. Não estou bem lembrado do nome da cidade. Então, veja, é interessante, como diz o título da lição, é um modo emocionante de se envolver. É mais ou menos como você criar uma criança. Você está na expectativa de ganhar uma criança, né? E depois você percebe o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, e finalmente daqui a pouco, quer dizer, daqui a alguns anos eles estão cuidando de você. Quer dizer, essa é a parte emocionante do pequeno grupo. Você começa orientando e daqui a pouco eles acabam ajudando, crescendo e aí cuidando, né, do pequeno grupo da terceira idade, dos mais idosos, né? Então é muito interessante. Que legal, irmão Juraci. É um testemunho bonito de ver como é que funcionam de fato os pequenos grupos. Uma sementinha que foi plantada ali, com poucas pessoas se organizando para a comunhão, para o estudo da palavra, germinou e deu frutos importantíssimos. Muito bacana. E fazendo uso desse mesmo princípio dos pequenos grupos, eu não vou falar com vocês hoje sozinho. Nós contamos hoje com um pequeno grupo de professores, né? Seremos 6, obedecendo, portanto, aquele limite mínimo, irmão Juraci, de 6 a 12, nós estamos em 6, então, hoje, para falar para vocês sobre o conteúdo da lição que estudamos esta semana. Nós participaremos em conjunto, eu, a Lu, que está aqui do meu lado, a Luciana Benini, o Gilson, o Aquiles e a Josi. Seremos nós 6 compartilhando a palavra com vocês hoje. E já avançando para a parte de domingo, eu gostaria de perguntar para o Dr. Gilson, a lição ela afirmou que os pequenos grupos eles foram uma ideia divina. E é verdade que a Trindade se envolveu na criação e também, de uma forma geral, na redenção da humanidade, Dr. Gilson? Bom dia, Felipe. Feliz sábado a todos. É verdade. Embora a Trindade, né, a divindade seja um mistério, né, que para nós ainda é um pouco incompreensível, nós temos lá no início, né, da Bíblia, em Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, o princípio de que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, ali dá a entender, né, que teria sido uma única pessoa que teria criado o céu e a terra, né?
Tanto que aí, se a gente for analisar mais a fundo, né, se a gente for levar no hebraico, a tradução literal é Brishit bara Elohim, né? Então, o Elohim, na verdade, ele indica o plural e não o singular. E aí, no mesmo capítulo lá, no capítulo 1, no versículo 26, nós temos assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, aqui está o sentido do plural, né? Confirmando que realmente trata-se de uma trindade. E nós conhecemos, né, até pelo aprofundar do estudo, e eu acredito que deve ter sido isso, né? Eles devem ter se reunido, né, as 3 pessoas da divindade, e olha, vamos criar a humanidade? Eles já haviam criado o universo, né? Porque a gente sabe também que quando da criação da Terra, ele já havia criado, né, os anjos, já havia criado o universo. Então, os anjos, inclusive, participaram disso, né? E eu acredito que eles se reuniram e falaram: vamos criar a Terra e vamos povoar, vamos criar o homem. E aí eles dividiram as funções, né? Eles deram livre-arbítrio, criaram o homem por amor, né? Por extremo amor, eles nos deram o livre-arbítrio. E não necessariamente, né, com essa disposição, mas com certeza havia a possibilidade, né, com o uso indevido do livre-arbítrio, do homem pecar e perder a salvação. Então, eles também, em conjunto, estabeleceram já um plano para resolver esse problema. Olha, se isso vier a acontecer, nós temos um plano, né? Então, Deus, Pai, o Criador, ele propõe o plano, Deus Filho, né, que também é a divindade, ele se compromete, então, a redimir a humanidade com o próprio sangue, né, com a própria morte. E o Espírito Santo ficou responsável, então, de, após a morte dele, ele voltar ao Pai, ele levar adiante a missão de mostrar quem era ele e mostrar para a humanidade esse plano da salvação, esse plano da redenção. Então, aí nós temos também a presença dos 3 agentes, né, das 3 figuras da Trindade, da santidade. Nós temos também a manifestação deles do batismo de Cristo, né, onde Cristo desce as águas, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele, ou participa daquele momento, efetivamente, numa forma de uma pomba, e o Pai lá de cima diz, né, que ele estava feliz, que aquele era o filho dele, em quem ele tinha felicidade. Nós temos também, quando da ressurreição de Cristo, a participação também das 3 figuras, né? Porque se a gente for ver, a própria lição diz aí em João, né, no capítulo 10, os versículos 17 e 18, Cristo fala ali que pelo fato do Pai amar tanto ele dava a vida, né? Cristo dava a vida e ele poderia tornar a tomá-la. Então, Cristo estava mostrando ali que também ele era uma figura da Trindade, né? E aí a gente sabe que quando da ressurreição, o Espírito Santo age, né? E Deus Pai é que ordena, né? Deus Pai é que dá a ordem para que Cristo ressuscite. E efetivamente, Felipe, esse é o primeiro pequeno grupo, né, que a gente tem assim a ideia, né, de que foi criado. E a gente sabe que a finalidade, né, do pequeno grupo, o objetivo supremo dela deve ser ganhar as pessoas para Cristo, né? Então, esse exemplo é que nós devemos seguir, né? A gente sabe que é muito difícil, como você disse aí na introdução, você atingir. Como é que você prega? A missão da igreja né, ide por todo mundo, fazer discípulos, né, e pregar o evangelho. Mas a gente sabe que é difícil, né? Vamos supor que o próprio Cristo viesse aqui personificado, ele não conseguiria fazer isso atingindo todo mundo ao mesmo tempo, né? Então é justamente nisso a necessidade dos pequenos grupos, né? Pequenas células, elas atingem o maior número de pessoas possíveis. É muito mais fácil você desmembrar para unificar do que você tentar unificar para atingir um objetivo.
é muito mais, vamos dizer assim, muito mais emblemático você falar para uma multidão de milhares de pessoas, né? Porque com certeza ali nesse universo ali, muitas não irão compreender, muitas não irão ouvir, mas se você dividir, se você criar pequenas células, né? Você vai atingir. E é isso que o exemplo, né? Que a Trindade nos deu, né? Eles se reuniram, formaram o primeiro grupo e mostraram que isso realmente é uma ideia divina. Eu acho que é Perfeito. isso, né? Perfeito, Gilson. E essa capilaridade, né, dos pequenos grupos, ela é muito interessante, né? E como você bem mencionou, os pequenos grupos eles podem ter vários propósitos, né? Mas o principal deve ser a salvação de pessoas, esse desígnio emprestado da missão divina, né? Como disse Ellen White, o plano da salvação ele faz parte dos conceitos do infinito desde a eternidade. Então nós em outras palavras, né, os pequenos grupos eles nos permitem confraternização, desenvolvimento, relacionamento, nós nos ajudamos mutuamente, mas principalmente nós devemos apresentar aos outros as boas novas de salvação. Eu gostaria de avançar já para a parte de segunda-feira. Moisés, que é um personagem extremamente importante que guiou o povo de Israel, né, da escravidão do Egito até a Terra Prometida, é um dos heróis da fé. Ele se tornou um homem de visão quando se colocou nas mãos de Deus, mas ele também enfrentou diversas dificuldades. Uma delas era que todos os problemas chegavam até ele para ter uma solução, dos menores e mais insignificantes até os maiores e mais importantes. Eu consigo até imaginar a esposa de Moisés, Zípora, reclamando na casa dos pais, falou: olha, Moisés não tem tempo para mim, Moisés está muito envolvido com o trabalho, não tem tempo para os filhos. E aí eu consigo imaginar também Jétro escutando, né, o pai de Zípora, Jétro, sogro de Moisés, escutando essa reclamação de sua filha legítima e pensou em um conselho. Eu gostaria de convidar a Luciana Benini para falar um pouquinho sobre esse conselho. Primeiro, conselho de sogro é bom? Costuma ser bom, Luciana? E depois, qual foi o conselho que Jétro deu para Moisés? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Feliz sábado. Olha, a gente parar para pensar, né, no estudo de Moisés, não foi fácil, não, né? Imagina, Moisés ali liderava, quando saiu do Egito, mais de 600 mil pessoas, né, homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Então, o trabalho, assim, de Moisés foi muito duro. E fala aqui que Moisés, ele sentava, né, se assentava, esperava o povo vir, e vinha desde a manhã até o anoitecer. Então, imagina como foi pesado isso, né, para Moisés, essa responsabilidade. E assim como você mencionou, né, que o seu sogro Jétro foi até Moisés, e chegando lá, ele deve ter visto, assim, uma imagem que ele falou: gente, não pode, né? Com certeza ele chegou em Moisés e Moisés, calma, né? Não é assim, porque igual já falou aí, quem trabalha sozinho, pesado é o trabalho, né? Então Jétro foi lá e aconselhou ele: Moisés, escolha, aqui fala, né? E no verso aqui, que era para ele procurar, no verso 21, né? 18 dias, que era para ele procurar homens, né, capazes, temente a Deus, homens que buscavam a verdade, que eles fizessem os grupos, né, para que não chegasse até ele todos aqueles problemas. Imagina como era assim muito pesado para Moisés. Todas as pessoas, as pequenas coisinhas, desde as pequenas até as mais graves, né, chegava até ali. Então, vamos supor assim, vamos trazer para uma empresa. Quem trabalha em empresa, vocês são empresários aí, a gente sabe, tem os diretores, né? Tem o supervisor, o administrador, o encarregado. Então, cada um é escolhido segundo um cargo, mas eles não trabalham sozinhos. O que eles têm que formar? Os pequenos grupos deles. Então, desde lá dos empregados, quando precisa de algo, né, eles têm que chegar até o encarregado vai tentar resolver.
Se o encarregado não conseguir, passa para o supervisor. Se o supervisor também vê que não conseguir, passa para o diretor. Então, assim também foi o que Jetro aconselhou, né? Moisés ali a fazer. Moisés, você precisa de ajuda. Faça, né? Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para que eles conseguissem ali resolver, só iria chegar até Moisés aqueles problemas que realmente era assim, não tinha solução para chegar até Moisés. Então, ali a gente vê, assim, a presença de Deus mesmo, né? Capacitando as pessoas, porque muitas vezes a gente é chamado para fazer um trabalho, aí você fica, né? Muitos daqueles ali que foram chamados nesses grupos devem ter falado, não, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas Deus capacita, e é ali que está o X, assim, né, da questão. Não é né, porque nós somos nós temos o corpo. Por exemplo, o nosso pastor, Deus, o Pai, né, o pastor aqui representando. Só que o pastor tem um corpo, ele precisa do quê? Também dos braços, e os pequenos grupos formam esses pequenos braços, para que trabalhem, né? Igual fala que os pequenos grupos, o Senhor ele usa plenamente cada um de nós. Então, a gente que já participou de pequenos grupos, nós sabemos, assim, o quão é importante. Porque, às vezes, a pessoa vai na igreja, você não sabe um problema que ela tem, tudo. E ali no pequeno grupo, você começa a ter ali aquela comunhão com a pessoa já se abre, você consegue, né, ajudá-lo. Então, assim, os pequenos grupos são essenciais. Então, imagina como que foi para Moisés, né, quando teve essa repartição, esses pequenos grupos que não foram pequenos, né, ali foram vários e vários pequenos grupos, né? Mas, assim, foi algo extraordinário, acredito que para a vida de Moisés, para a vida até daquele povo ali também ter um pouco mais de comunhão, né? Com as pessoas ali. Luciana, e a lição ela trouxe esse detalhe, né? Que não era simplesmente uma questão de organização para a resolução única e exclusivamente dos problemas, questões administrativas. A vida espiritual desses irmãos era nutrida através desses pequenos grupos de 10 pessoas, né? Peraí, só um minutinho, dá licença um pouquinho. Isso, Felipe, pode falar de novo para mim, fazendo favor, porque o Johan veio aqui. Claro, eu estava mencionando que esses pequenos grupos, eles não eram só por uma questão administrativa, mas eles tinham uma aplicação espiritual, né? Com certeza, era um acolhimento para as pessoas, assim, né? Igual eu tô falando, às vezes tinha um problema, assim, emocional, um problema financeiro, qualquer coisa que fosse, né? Então, assim, era um aconchego, né, entre as pessoas, tudo. Então, não era só o problema em si, né? Então, assim, isso traz para nós hoje. O pequeno grupo é muito importante. É, assim, algo que você vai fazer a diferença. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pequeno grupo, ele não pode ser um substituto da igreja, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou no pequeno grupo, é maravilhoso, é muito bom, para minha parte espiritual, comunhão, mas não deixa-se de ser importante, mas não é algo de você deixar, né, de ir na igreja por causa dos pequenos grupos. Ele é um complemento, ele é um braço, né, estendido da igreja, os pequenos grupos. E acho que tem mais... Ô, Luciana, nós demos um exemplo do Velho Testamento, né? E do Novo Testamento? Nós temos o nosso líder maior. Será que ele também fez uso desse método? Fez uso, né? A gente para pensar, fala, né? Nossa, Jesus fez um pequeno grupo, pequenos grupos no Novo Testamento ali, fez, né? Tanto que lá em Lucas, né, que aqui fez a comparação dos três versos aqui, né? Em Lucas, Mateus e Marcos. Lá em Lucas, Deus fez o quê? Jesus fez o quê? Ele orou a noite inteira, uma noite inteira, para escolher o quê? O seu pequeno grupo. E no dia seguinte, quando amanheceu, ele buscou, né, para ele, escolheu os 12 apóstolos para ele. Mas ficaram ali para Jesus os 12 apóstolos? De jeito nenhum. Aí fala, né?
que ele chamou os discípulos e ele escolheu lá em Lucas. Lá em Mateus, o que Jesus fez para eles? Deu autoridade para o ministério. Não é diferente para nós hoje. Ele não dá autoridade hoje para a gente aplicar o ministério? Com certeza, ele nos capacita. Às vezes, a gente pensa assim, mas eu vou fazer isso. Só que Deus capacita tantas pessoas, nós temos tantos líderes, tantas pessoas que podem nos auxiliar, né? Para nos ajudar. Então, Deus ali auxiliou seus discípulos, como nos auxilia hoje também. E lá em Marcos, né, para dar continuidade aí da leitura, ele designou, né, os 12, para fazer o quê? Deu autoridade para eles saírem e pregar. Será que hoje, porque hoje nós não temos o líder Jesus do nosso lado, assim, temos, né, espiritual, mas o Jesus mesmo ali do nosso lado, para nos capacitar. Mas ele não deixou a gente sozinha, porque a gente tem vários líderes preparados para isso, né? Então, Jesus escolheu os seus 12, e dos 12 a gente sabe, né, o quão grande, o trabalho maravilhoso que esses 12 discípulos fizeram. Mas eles trabalharam sozinhos? Não, cada um formou o seu pequeno grupo, né, para a comunhão, e justamente aí, como Jesus falou, né, para pregar a salvação, que é esse aí que é o essencial para o pequeno grupo, né, apontar Jesus e a salvação. Então, e além de tudo, esses pequenos grupos, às vezes a pessoa é vergonhosa, não consegue falar como foi, gente, hoje... Vocês olhando assim, falando, nossa, a Lu fala, não sou assim não, sou muito tímida, sou assim, tremendo dos pés à cabeça, mas assim, os pequenos grupos nos ajudam a fortalecer isso e a se desenvolver essa área para a gente pregar, né? Porque a gente às vezes fica, eu não sei falar isso. Então, os pequenos grupos auxiliam muito nisso aí também da pregação, né? Então, aí aqui ainda fala, né? E outra coisa também importante, que Deus, eles falaram, né? Que a gente tem que ter no máximo de 6 a 12 pessoas. Olha já o exemplo próprio de Jesus. Quantos discípulos ele escolheu? Ele poderia ter escolhido 30, 40, o tanto que ele quisesse, mas ali ele já deixou um bom exemplo, né? Ele escolheu os 12, preparou os 12. Ele, assim, é maravilhoso a gente saber o trabalho com um pequeno grupo, bem acolhido, bem preparado, pode fazer para a salvação de muitas pessoas. Perfeito. Muito obrigado, Luciana. Irmãos, vocês fiquem à vontade para participar, tá? O microfone está aberto a todos vocês, é só clicar aí. A Ana explica como fazer, tá? Na parte já de terça-feira, nós temos a lição que traz algumas aplicações ali de 1 Coríntios 12, já que o funcionamento do corpo ele ilustra tão bem, né, o funcionamento da igreja, e esse também é uma ilustração conhecida, né, é um exemplo bastante conhecido, mas a lição ela trouxe alguns aspectos diferentes. E eu gostaria que a Lu comentasse, passar para a charada Lu Benini para a Lu Nazaré, que ela comentasse um pouco sobre esses aspectos do corpo humano e as aplicações que isso trazem para a nossa realidade de pequenos grupos. Mais para frente. O Felipe me deixou para segundo plano aqui na imagem. Bom, eu vou começar resumindo, falando um pouco sobre o corpo, sobre o funcionamento. O corpo humano, ele é um organismo, né? Você escuta? E o organismo, ele vem da palavra organimos, que significa o quê? Conjunto. Então, o corpo humano, ele é formado por vários conjuntos, ele trabalha através de grupos, de conjuntos. E todos esses grupos, eles são dependentes uns dos outros e estão interrelacionados. Começa com os menores grupos, que são as menores partículas do nosso corpo, que são os átomos. Então, um grupo de átomos vai formar uma molécula. Um grupo de moléculas vai formar as organelas, que por sua vez vão formar as células, os tecidos, os órgãos e, por fim, todos os sistemas do corpo humano. Todos
todos esses grupos, desde o pequeno, dos átomos, até os mais importantes, o coração, todos têm um papel muito importante para o desenvolvimento e o funcionamento do corpo. E olha que interessante, porque cada grupo desse, ele tem uma função específica dentro do corpo. Só que todos trabalham para o mesmo objetivo, que é o quê? Manter o corpo vivo, manter um ambiente saudável, um ambiente interno saudável e estável, equilibrado. Que é o quê? Isso se chama homeostase na medicina. A homeostase é quando todos os órgãos, todas as células, todos os tecidos, todos os sistemas estão trabalhando normalmente, estão trabalhando saudavelmente para manter o corpo vivo e equilibrado. E como o Fê mencionou, aqui em 1 Coríntios traz essa relação do corpo humano com a igreja. Algumas semanas atrás, já mostrou essa relação, né, que é bem conhecida, do corpo humano com a igreja, e mostrava a importância de cada membro, assim como cada membro da igreja é importante ter uma função específica dentro da igreja, no corpo também, né? Cada membro tem uma função específica. Só que dessa vez, ele vem mostrando a importância do grupo. Que, como eu falei, o corpo ele trabalha em grupos. Se só o coração trabalhar sozinho, ou se só o pulmão, ou uma única célula, ela não vai conseguir manter o corpo vivo. Não vai conseguir manter o equilíbrio e o ambiente saudável dentro do corpo. E na igreja é a mesma coisa. Se um membro sozinho trabalhar e o resto ficar sentado olhando, não vai conseguir manter a igreja viva, não vai conseguir manter um equilíbrio dentro da igreja, um ambiente saudável dentro da igreja. Por isso que é importante trabalhar em grupos. É interessante porque, assim, uma pequena molécula de hemoglobina, ela não vai conseguir sozinha levar oxigênio para o corpo inteiro. Só que se ela trabalhar em grupos com várias moléculas de hemoglobina, ela vai conseguir levar esse oxigênio muito mais longe. E a mesma coisa, sozinho você não vai conseguir levar o evangelho para muitas pessoas. Só que se você trabalhar em grupos, pequenos grupos, a gente vai conseguir levar o evangelho para muito mais pessoas, vai conseguir atingir muito mais pessoas e vai conseguir trazer muito mais pessoas para dentro da igreja. Além disso, os pequenos grupos, eles criam essa homeostase, que é esse ambiente saudável dentro da igreja, que aí permite o desenvolvimento dos talentos, dos dons, que é igual falou, eu morro de vergonha também de falar, mas se falar em pequenos grupos, é como se fosse uma escola, você começa a desenvolver seus talentos lá dentro. Você não vai se chamar para cantar lá na frente sozinha, a pessoa vai ficar com vergonha, mas se for em um coral, além de ficar muito mais bonito, a pessoa vai ter coragem. Então, os pequenos grupos são para manter a igreja viva e saudável. Legal. A gente sabe que no corpo humano não existe órgão ocioso, né? Não tem membro ocioso, nenhum espectador ocioso. E na igreja também não é para ver. O plano de Deus é que nós estejamos em homeostase, né? Que nós da igreja, todos nós trabalhemos, cada um com a sua função, mas pensando no objetivo comum. Muito bacana, Lu. Te agradeço. Vou passando já para a parte seguinte. Nós sabemos que a igreja cristã primitiva, ela cresceu muito rapidamente. Nós temos ali um relato onde eram 100 e poucos membros e pouco tempo depois já passavam de algumas dezenas de milhares. Eu pergunto para a irmã Josi. Josi, quais foram as razões para que isso acontecesse? Bom dia, feliz sábado a todos.
Como você disse, né, no começo era ali em torno de 120 pessoas que estavam ali reunidas no dia de Pentecoste, e no sermão de Pedro lá já foram batizadas 3.000 pessoas, logo depois mais 5.000, e aí, como você falou, pouco tempo depois já era dezenas de milhares de pessoas. E as razões principais para que tudo isso acontecesse começou com Jesus, que semeou a semente ali do evangelho entre o povo, né? E também com o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos depois da ascensão de Jesus. Então, esses foram as principais razões. Esses dois fatores foram muito importantes, mas ainda precisava ser consolidado ali para que esse crescimento continuasse e de uma forma sustentável. E foi aí que a igreja primitiva montou a sua estrutura organizacional, através dos pequenos grupos, que seriam as igrejas domésticas, né? Ou em família, amigos, aquele grupo pequeno ali de pessoas. Então, assim começou a igreja primitiva e começou a consolidar esse crescimento do cristianismo, da palavra da igreja, né? Eu achei interessante aqui na pergunta 6, né? Quando o Lucas ele fala aqui que ele cita o nome das pessoas ali mais próximas que trabalhavam com Paulo. E a lição pergunta, né? O que Lucas quis dizer com isso? Lucas quis dizer que ali as pessoas se conheciam pelo nome, conhecia o nome, o que essa pessoa fazia, que nem ali quando ele cita sobre Áquila e Priscila, né, que tinha a mesma profissão de Paulo. E então, e entre os outros ali que ele cita a cidade, da onde a pessoa era, isso mostra um conhecimento profundo de cada pessoa, que eles se importavam individualmente com cada um e sabia sobre a vida daquela pessoa. A ponto, né, de se envolver, às vezes de morarem juntos, como Paulo foi trabalhar e morar com Áquila e Priscila, né? E eles eram assim muito envolvidos mesmo, né? E isso também mostra que nesse grupo de pessoas, embora fossem pessoas diferentes, que viam às vezes, muitas vezes assim as coisas de uma forma diferente, eles tinham sim contribuições valorosas para dar para a causa de Jesus. Tinha diversidades ali de dons, né? Por eles talvez por ser de culturas diferentes, justamente por serem diferentes, tinha uma diversidade de dons muito grandes, né? E as suas origens e experiências também contribuíram muito para o crescimento da igreja. E ali mostra que cada pessoa era especial e contribuía de uma forma única para o crescimento da igreja, única e especial. Eu, como sou fruta de um pequeno grupo, né, eu gosto muito de pequeno grupo. Eu acho que dá um resultado muito, muito bom, porque eu vivi uma experiência muito boa no pequeno grupo. Eu acho que transforma mesmo as pessoas. Eu acho que ali você tem muita disposição para o trabalho, talvez por ser poucas pessoas e talvez não tenha na igreja. Eu acho que a gente às vezes relaxa, né? Como tem muitas pessoas para fazer muitas coisas, a gente às vezes, isso é culpa nossa, tá? A gente relaxa, a gente se acomoda, né? Deixa para o outro. E num pequeno grupo a gente não tem esse excesso de talentos. E aí é onde a gente arregaça as mangas e põe a mão na massa e vai e desenvolve talentos, né? Eu acho que na época que eu participava de pequenos grupos, eu desenvolvi muitos talentos que eu não sabia que eu tinha, né? E também a lição vem contando sobre a história de Lídia, que eu achei muito interessante também. Eu gosto muito da história de Lídia, que ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? E ela era muito temente a Deus. E a Bíblia fala que Lídia abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, né? E a ponto de que depois que ela se batizou, ela e a família dela, né? Ela convidou Paulo para morar com ela, né? Para entrar na casa, que a Bíblia diz assim, eu gostei dessa frase que ela fala: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso.
Quer dizer que Lídia começou ali um pequeno grupo, né? E sobre Lídia, achei também interessante o que Ellen White diz, né, no livro Atos dos Apóstolos, na página 212. Ellen White diz que Lídia recebeu a verdade alegremente. Ela e os outros membros da família foram convertidos e batizados, Ellen White diz. E ela insistiu com os apóstolos para que se hospedassem em sua casa. Então, Lídia foi ali uma formadora de um pequeno grupo. E eu acho que Lídia deixa uma lição muito bacana para a gente, assim, que depois que passar esse momento excepcional que a gente está vivendo, né, esse momento que nós não podemos ter nem os nossos pequenos grupos, né, e que a gente possa fazer como Lídia, abrir as nossas casas, montar os nossos pequenos grupos, ter um relacionamento mais próximo com as pessoas, com isso desenvolver talentos, né? Desenvolver dons, conhecer os dons das pessoas e ser útil para a causa de Jesus. Às vezes muitas pessoas têm às vezes uma certa timidez de talvez desenvolver alguma coisa na igreja ou uma dificuldade, e no pequeno grupo talvez a pessoa consiga desenvolver isso mais facilmente e principalmente ser útil para a causa de enviar a volta de Jesus, que é o que a gente mais espera. Eu acho que foi isso que eu entendi aqui da lição e que eu gostei muito dessa lição, porque eu sou muito fã de pequeno grupo. Legal, Josi. Muito bom. Ficou claro, né, que os pequenos grupos eles fortaleceram a igreja cristã. Eles foram a razão pela qual esses conversos, esses novos conversos, se mantiveram na fé, e isso acabou fazendo as pessoas e a coisa andou da forma que a gente conhece hoje. Os pequenos grupos, então, irmãos, são muito importantes. Convido agora o irmão Aquiles e eu pergunto o seguinte: para que se reuniam e o que faziam os pequenos grupos, Aquiles? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Como você disse que nós somos professores, se me permite, eu, na verdade, sou um aprendiz. E me sinto honrado de poder participar, porque da explanação do dia, e dessa forma eu estou conhecendo muito mais daquilo que eu achava que eu já conhecia da Bíblia. Eu não conheço muito pouco. Eu achava que o meu copo de água estava cheio. Não, meu copo está vazio. Preciso me envolver muito mais para que realmente eu consiga, através da palavra, ter um conhecimento maior da Bíblia. Muito bem. No sábado passado e neste sábado, a nossa irmã Ana Carolina, ela fez um pequeno gesto, porém foi uma atitude extremamente louvável. O simples fato de chamar os irmãos que estão conectados por aquilo que é mais valioso para nós, que é o nosso nome, fez com que todos que pertencem ao nosso pequeno, grande grupo sentissem como parte viva da nossa escola sabatina. E transformou o nosso encontro numa atmosfera de companheirismo, de amizade, intimidade, né? Solidariedade, etc. E tornou o ambiente, mesmo que remoto, muito mais agradável e participativo. Então, isso é o que nós vamos viver dos pequenos grupos. No final, eu tenho uma proposta sobre isso. Bem, sobre a sua pergunta. Na época muita coisa, talvez o que eu vou falar já foi dito também pelos anteriores que falaram, né? Mas enfim, na época da igreja primitiva, os pequenos grupos foram um embrião, né? E formaram o corpo inicial da igreja cristã. A atitude que eram tomadas em termos de oração, do estudo da palavra, da pregação, da evangelização, proporcionaram na igreja primitiva exatamente o crescimento exponencial que nós pretendemos e necessitamos para a nossa igreja, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso e fazermos um planejamento para que isso não fique somente na verbalização, né? E que realmente a gente possa trabalhar.
Atualmente, além da igreja, é nos pequenos grupos, né, que nós desenvolvemos um ambiente de relacionamento, de oração, um ambiente de visitação, de pregação e de estudo da palavra. Além da igreja, como já foi dito, né, é nos pequenos grupos que nós desenvolvemos esse ambiente sincero, né, e mantemos acesa a chama através da oração, do estudo da palavra santa e compartilhamento das nossas alegrias e necessidades, como você falou no início. Também é nesse contexto que temos um ambiente propício para desenvolver e praticar nossos dons e nossos talentos. Importante, a igreja é representada por todos os lares que formaram os pequenos grupos. No pequeno grupo, né, nós conhecemos a razão. Isso é importante, né? A razão de orar um pelos outros, pois a atmosfera, o conhecimento das pessoas que estão próximas fisicamente permite que nós abrimos o nosso coração. Eu tive uma experiência por muitos anos participando de pequenos grupos, inclusive a minha esposa participava dos pequenos grupos, e é muito gratificante. É muito gratificante. Nós poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso, mas o crescimento e as pessoas com que nós trazíamos para o pequeno grupo, que não tinha a igreja por trás naquele momento, porém, havia um envolvimento lento e gradual de todas as pessoas que estavam conosco. E sempre tinha um fruto. É a semente, como foi dito, é a semente que é plantada, e nós temos realmente um crescimento daquilo que é falado, que a gente, na verdade, né, que nós falamos para as pessoas e que isso acontece. Recapitulando, né, nessa época de distanciamento social, de pandemia, e apesar de todas as ferramentas de comunicação disponíveis, nós presenciamos atualmente, como já foi dito na semana passada e também na explicação dessa semana, está havendo uma desidratação de muito daquilo que, com muito esforço, foi construído na nossa comunidade, né? Nós precisamos pensar e criar realmente um procedimento, alguma coisa das pessoas que estiverem envolvidas, para que a gente possa reverter essa situação. Porque é bíblico, né? Nós temos um chamado divino. Rogai, pois o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, não é o momento agora, mas, Felipe, vê talvez com seu pai, vamos a gente montar um grupo, né, de realmente, efetivamente, nós voltarmos a termos os pequenos grupos. É possível, sabe, uma reunião de, como foi dito, até 10 pessoas, nós vamos ver quais as possibilidades, quais os lares que nós podemos abrir, para que a gente possa voltar a ter as pessoas junto conosco, independente da distância do nosso templo, porque quando voltarem os cultos, muitas pessoas, como eu, por exemplo, eu acho que não poderei participar devido ao problema de idade, enfim, mas nós podemos, dentro de nossa casa, formar uma pequena igreja que é o corpo, né? Formar uma célula que é o corpo da igreja. Então, eu deixo aqui no ar e me proponho e me coloco à disposição de poder ajudá-los. Tá? Aquiles, bacana essa tua disponibilização. O meu pai já tinha falado alguma coisa nesse sentido também. Ana, se você me permite, eu acho que a gente consegue concluir a lição e ainda vão sobrar uns minutos para que, eventualmente, vocês retomem esse assunto. Aqueles que estão se candidatando a sediar um pequeno grupo. É óbvio que a gente tem que se preocupar com muitas outras questões, como o distanciamento, questões de sanitização, álcool em gel, todos esses detalhes que nós já estamos cansados de saber. Mas fato é que essa noite eu sonhei que a igreja tinha decidido por reabrir as portas e receber os irmãos. Mas ainda estava num contexto perigoso. Eu lembro que eu no sonho eu fiquei aflito, porque vai receber as pessoas, mas quais serão as medidas que vão ser tomadas, né? Ainda estávamos no meu sonho na fase amarela e, enfim, fiquei um pouco desconfortável com isso.
Assim como imagino que ficaria também quando nós decidíssemos por estar na casa de alguém. Óbvio que com quais medidas de precaução nós estaremos nos reunindo. Isso tudo pode solucionar essas dúvidas, essas inseguranças que a gente porventura possa ter. Bacana, Aquiles. Eu acho que a Ana depois retoma esse assunto, já que ainda são 10h08, eu prometo que em 2, 3 minutinhos eu encerro a lição, sem antes permitir a participação de mais pessoas. Mas fato é, irmãos, que a lição no encerramento, ela trouxe exemplos de uma igreja europeia que teve bastante êxito fazendo aplicando o método dos pequenos grupos. Porém, nós não precisamos de exemplos europeus, né? Nós tivemos já alguns testemunhos aqui, o irmão Juraci, o irmão Aquiles, a própria Josi, que disse ser fruto de um pequeno grupo. Tudo isso é muito, muito gratificante e diz muito sobre a importância dos pequenos grupos. Os pequenos grupos, irmãos, é um método muito antigo, mas é um método divino. É o modelo da igreja que ultrapassa as suas paredes do templo. É aquela igreja que vive junto, atendendo às necessidades, mesmo além das espirituais. A lição ela trouxe exemplos de pequenos grupos. Existem as unidades de ação da escola sabatina, essa que a gente também está privado da sua existência, né? A gente não está conseguindo se reunir ali na igreja, no meu cantinho ali perto do tanque batismal, eu não consigo mais me reunir com o meu pequeno grupo e nos dedicarmos ali, nos confraternizarmos. O ideal é que essa unidade de ação, inclusive, ela seja atuante fora das paredes do templo, que as pessoas se reúnam em pequenos grupos em suas casas, passem a compartilhar mais momentos, ter mais envolvimento e amizade entre si, fortalecendo-se mutuamente. Um outro tipo de pequeno grupo são os grupos de ministérios da literatura, da música, os conjuntos, os corais, como a Lu mencionou. Nós temos o maestro Gerson e a maestrina Ana, que tem desenvolvido esse trabalho na nossa igreja também. Quão importante é esse envolvimento em ministérios distintos, né? As pessoas elas criam um elo de amizade, elas se fortalecem, isso é muito importante. E temos também os grupos de cultivo. Eu acho que quando a gente pensa em pequeno grupo, nos vem à mente os grupos de cultivo, que são aquelas reuniões em casas, em lares, onde as pessoas servem um alimento para confraternização, ao estudo da palavra, ao louvor e à oração. Todos esses 3 modelos são modelos divinamente inspirados e eles trazem frutos. Com esses modelos aplicados, irmãos, as pessoas elas deixam de ser um número, elas passam a ter um rosto e passam a ter um nome. Elas passam a ser importantes de fato umas para com as outras. E esse é o desejo de Deus para nós. Irmãos, a principal lição desta semana é que os pequenos grupos fazem grande diferença na missão da igreja. Os talentos são mais facilmente desenvolvidos, as amizades se fortalecem, a comunhão é favorecida e novas pessoas são atraídas a Deus. Participar de um pequeno grupo é uma grande bênção, que nós tenhamos essa bênção nas nossas vidas. Ana, devolvo a palavra a você e acho que a irmã Ana quer falar. Pode falar, irmã. Olha, eu participei de grupos que deram origem a igrejas grandes. Lá em Pouso Alegre, em São Paulo, que deu origem à igreja do Brooklyn Paulista, que é uma igreja grande. Também no Jardim Campo de Fora, no quilômetro 20, antes do IAE, que o IAE era no quilômetro 23. E daí também deu uma igreja grande. Inclusive, meu pai ajudou a construir toda, né, a igreja. E era muito bom, porque a gente tinha mais unidade, a gente não era um número. A gente podia todos dar a sua opinião, as suas dúvidas, os seus problemas, e era tão bom, a gente orava junto e todos os problemas eram sarados.
ou resolvidos, né? Então, eu recomendo. Eu estou fazendo agora lives sobre o livro que meu tio Deligorsky escreveu, Viver Bem, Todo Mundo Quer. Então, eu estou fazendo isso e enviando, porque eu não estou dando nenhuma aula esse ano, 0 aula, para uma professora é pouco, né? Então, eu estou mandando esses vídeos para eles, para os alunos, para vizinhos e tudo, já que não pode ficar perto, né? E outra coisa, um aluno veio estudar, que eu já estou dando aula por internet, de piano e tal, né? E daí ele veio com a mãe. E a mãe ficava sozinha, eu comecei a falar com ela. Daí passamos esse livrinho, estamos passando outro, e ela falou do problema de retina, que ela não podia ler. Pedia para o filho ler a Bíblia para ela, e o filho não lia. Disse, quer estudar Bíblia conosco? Eu leio e tal, e a gente estuda junto. Ela ficou numa alegria e já passei até os 10 mandamentos. Olha só que legal. Gostaria de pegar um gancho no que a dona Ana falou e também no que o Felipe falou. Como será que vai ser a volta da igreja, né? Eu fiquei pensando nisso também, Felipe. Será que o pequeno grupo também vai servir como um treinamento para a volta da igreja? Como que nós vamos nos comportar? Será que também para resgatar aquelas pessoas que estavam firmes na igreja e agora não estão mais? Então, eu gostaria de saber quem mais tem alguma experiência, alguma sugestão para compartilhar conosco. Nasa? Ana, deixa o João falar. eu vou pegar um gancho na fala do irmão Aquiles, que, por sinal, quero parabenizá-lo, foi muito ao ponto. Nós estamos vivendo uma experiência que nós não esperávamos jamais viver. O autor desta lição, ele abordou um tema que hoje, para nós, tem um enfoque totalmente diferente, quem sabe, até do que ele pensou. Porque se estivéssemos vivendo ainda um tempo normal, o pequeno grupo teria uma abordagem. Mas hoje, irmãos, com a situação que nós estamos vivendo, eu acho que esse tema alcança uma amplitude maior. Nós temos que pensar mais seriamente nele, porque nós não podemos reunir a igreja como fazíamos antes, mas nada impede que façamos pequenas reuniões. Logicamente, com os cuidados, até com medidor de febre, uso de máscaras, distanciamento pessoal, álcool em gel, tudo certinho, tudo como manda o figurino. Assim como nós somos obrigados a ir a certos lugares, né, para resolvermos certos problemas, nós poderíamos também nos adequar para termos o nosso pequeno grupo. Esse pequeno grupo pode ser por unidades evangelizadoras, cada professor pegar a sua classe, se reunir com meia dúzia, 4 pessoas, 5, não importa, aqueles que estiverem com disposição. Alguns ainda estão preocupados, com medo, preferem se resguardar do confinamento, nós vamos respeitar. Mas eu acho que alguma coisa nós temos que fazer. Nós temos que tomar uma decisão, através do estudo desta lição, para fortalecermos a igreja. Nos Estados Unidos, a Igreja Batista, o pastor deu testemunho de que a igreja, hoje, através dos pequenos grupos, é uma igreja mais forte do que era antes da pandemia. E por que a Igreja Adventista não pode ter a mesma experiência? Se houver espaço a céu aberto, nós poderemos ter um número maior de pessoas. Se for numa sala fechada, um número menor. Poderemos ter na igreja a reunião de 2 ou 3 pequenos grupos. Há espaço tranquilo ali para termos a escola sabatina e depois todos juntos assistindo a pregação do pastor através de um telão, através de um aparelho de televisão maior. Vocês perceberam, irmãos? Poderíamos até organizar um lanche, né, ou almoço de forma conjunta. Tudo vai da criatividade dos componentes. Uma coisa nós precisamos,
é ter o tripé que a Igreja Adventista hoje se posiciona. Comunhão. Comunhão com Deus através do estudo da sua palavra e através da oração. Relacionamentos. Confraternização, amizade, nos inteirarmos de quem são as pessoas, a história de vida delas, o que elas fazem, o que elas pensam da vida, do futuro. Tudo faz parte dessa amizade íntima, de solidariedade que nós devemos ter com os nossos irmãos. E, por último, a evangelização. Porque um grupo, ele só sobrevive se tiver a evangelização, o testemunho. Se nós não fizermos uso do pequeno grupo com fins evangelísticos, o grupo não sobreviverá. Ele vai se enjoar de si mesmo. Então, eu gostaria de deixar esse apelo, quero pensar nisso seriamente, quero conversar com os nossos colegas anciãos, com os nossos professores, com o pastor, mas acho que alguma coisa nós poderíamos fazer. Eu também acho. Muito bom. Alguém mais gostaria de dar alguma sugestão? Gostaria de falar? Valdo, você estava com a mão... Então, né, voltando só um pouquinho aí, ó, porque eu fiz parte de um pequeno grupo em Baguaçu, que há 25, 26 anos atrás começamos com o quê? 8 pessoas. E hoje a gente vê aí, né, o trabalho deles, o braço, né, os braços sendo estendido aí, tendo uma extensão. Ainda é pequeno, mas às vezes os frutos não são no momento que a gente pensa que você fez ali e tem. Não, ó, os frutos daquela época, há muitos anos atrás, estão sendo desenvolvidos hoje. Então, assim, igual a Nazaré está falando, eu estava conversando com a Tereza essa semana. A Tereza também tem uma vontade muito grande. E ainda eu me dispus, falei, Tereza, eu estou aqui também, estou à disposição, Nazaré também, que a gente quiser formar o pequeno grupo, porque para a parte de cá do nosso bairro não tem nada. Então, a gente estava falando sobre isso, a vontade que a gente tem realmente de abrir um pequeno grupo para cá. Então, assim, a gente se disponibiliza. Pode falar, Valdo. Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Oi. Viu, eu estava pensando aqui em todos esses comentários sobre o pequeno grupo. Eu estive lembrando, estava na igreja lá do Capão Redondo, 1.800 membros, era muita gente. E o interessante nessa situação que eu estou vendo agora, meu primeiro momento que eu tive que realmente disponibilidade para poder falar, parar de ter vergonha no caso, né? Foi no pequeno grupo. Foi num pequeno grupo onde a gente conseguiu se desenvolver, começou a conversar, começou a falar, se abrir mais. Porque na época, quando eu estava na igreja de 2.800 membros, tinha pessoas que eu cumprimentava e falava seja bem-vindo, e na verdade a pessoa já era da igreja há muito mais tempo que eu. Então, há essa dificuldade de companheirismo entre as pessoas quando tem uma igreja grande. Então, assim, o que eu fico pensando, o quanto Deus é tão maravilhoso, que o momento que nós estamos vivendo hoje, Deus já sabia que iríamos passar por essa situação. Tanto é que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E a lição, de modo geral, ela vem do momento propício para a gente falar justamente aquilo que o Nazaré acabou de falar. Podermos realmente agir, pensar de uma forma onde a gente possa ir, né, desenvolver os talentos junto com as pessoas em pequenos grupos para que a igreja possa crescer, as pessoas possam se aproximar umas das outras, as pessoas possam ter a fé mais forte em vista do que nós já estávamos passando antes disso. E como vocês mesmos disseram, tem pessoas que estão desistindo da fé. Então é o momento da gente nos apegar a Deus e nos ajudar e poder ajudar essas outras que estão aí, né, cambaleando na sua fé. Nós precisamos trazer essas pessoas de volta e ao mesmo tempo buscar outras novas pessoas que são amigos da gente para poder conhecer esse grandioso Deus que controla todas as coisas. Até uma observação rápida, que eu estava estudando essa semana da lição do pastor Eduardo Batista, ele falou assim, o Satanás parece que achou que com não reunindo os irmãos na igreja, parece que ele está sendo vitorioso.
Aí ele falou, mal ele sabe que Deus colocou justamente essa parte de pequenos grupos para a gente falar em lives, juntar entre as casas, para nós voltarmos mesmo a nossa fé, começando no nosso lar, né? Começando na nossa casa, e aí transmitindo de novo para outras pessoas aonde a gente tem contato. Então, Satanás nunca vai vencer, porque Deus está no controle. E se eu realmente crer que esse Deus maravilhoso me ama, como eu creio, eu tenho certeza que ele, assim como Satanás fecha portas, Deus abre várias janelas. E hoje nós estamos dispostos aí a entregar a nossa vida para ele e nos pedir orientação através do Espírito Santo para a gente fazer as coisas, ou seja, fazer a obra que ele quer que a gente faça, para logo, logo a gente sair desses tormentos, das turbulências que vivemos neste mundo. Verdade, Walter. Pastor Toninho? Todos querem te ouvir, pode falar. Não deixa eu falar, eu tô aqui. Deixa eu te dizer. Bom, tudo que foi falado aí é muito bonito, tal, aquela coisa. Mas pequenos grupos na igreja, eu era ainda solteiro, comecei a namorar com a Nelly, a gente fazia escola sabatina filial, que era como um pequeno grupo. O Nazaré vai se lembrar disso, o mais antigo. Então, nessa época, a gente conseguia juntar, além dos irmãos da igreja, irmãos que tinham dificuldade para ir à igreja, os vizinhos também. E ali você tinha conversões. Pequeno grupo, eu presenciei, quando fui para Jundiaí, em 1969, eu fui ser comportor, era comportor já credenciado de revistas, fui para Jundiaí. Como a igreja ficava muito longe de onde eu morava, comecei um pequeno grupo na minha casa. Desse pequeno grupo, eu vou resumir, tivemos ali, alugamos um salãozinho, e hoje nós temos uma sede de distrito no Agapeamba, lá em Jundiaí, onde nós começamos o trabalho, onde tem o Colégio Adventista de Jundiaí, nesse local. Em Hortolândia, no bairro lá, Jardim Campos Verdes, a mesma coisa. Agora, voltando para a comportagem, nós começamos, seria como um pequeno grupo, os comportores viviam dispersos, era uma associação só, por Estado de São Paulo, aquela dificuldade toda. Aí começamos um sistema chamado campanha. A primeira campanha, em 1973, eu fui. E ali, então, era um pequeno grupo. Nós nos reuníamos, fazíamos oração e saímos todos, comportar, voltávamos à noite, reunião novamente e curso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que falamos é bonito, legal. Eu só concordo com Nazaré. Nazaré quer voltar, eu também quero. Embora eu seja o mais velho que estou falando aí do grupo, eu, né? O mais velho, mas eu não tenho medo disso, não. Eu tenho saído por aí e beleza. Eu creio que se aquilo que Nazaré falou for concretizado, eu estou dentro, tá? Eu e a Nelly, nós estamos lá, vamos lá fazer a nossa parte, vamos arrumar uma sala daquelas ali, belezinha, eu vou lá com 10 pessoas, quando vocês quiserem, vou participar animado. E se quiserem, minha casa está à disposição, sempre esteve, e também, se tiver algum lugar que me convidar para pequeno grupo, estou dentro, tá? Deus abençoe, parabéns. Eu só não participei, desculpe, minha desculpa agora, dos outros. Eu tenho sido convidado quase todo sábado. Eu estou num ou no outro local, falando aquelas coisas todas, por isso, mas eu acompanho depois. Eu ouço Acho bom mesmo, viu? Tá bom, pode puxar a orelha. Tá? E outra coisa, nos comentários, Nazaré, parabéns, Nazaré, continue assim, eu ouço todos eles, belezinha, tenho aprendido com você é meu professor. Tchau, meus queridos. Obrigado, pastor Toninho. Bom, a semente já foi plantada, né? Agora nós vamos amadurecer essas ideias e não só amadurecer, mas colocá-las em prática. Então, vamos pensando aí para o que a gente pode fazer o mais breve possível, porque o pastor Toninho está querendo trabalhar, já está querendo ir para a igreja, Nazaré também, e eu também. Está aberto o meu, hein? Tá aberto, pode falar. Então, eu vou falar só para o pessoalzinho do grupo. No sábado, eu estarei indo pregar em Mirassol. Pode ser? O senhor vai em Mirassol? Vou pregar lá. Convidaram para Olha só. Está funcionando lá, meia boca, negocinho. Estou dentro. Faz uma transmissão ao vivo, então. Laurinha. Sei lá como é que é a situação lá. Não, mas eu vou a Mirassol, se Deus quiser. Estou lá convidado, estou dentro. Que bom. Laurinha, pode encerrar, então. Muito obrigado pela participação de todos. Laurinha, é com você.
Parabéns, Felipe. Parabéns a todos aí que participaram da lição. Que a gente possa colocar em prática, então, né, Ana? Bom, Exato. eu gostaria de convidar, então, a Lu Benini para fazer a oração final. Oremos. Santíssimo e bondoso Deus, Pai de amor que está no céu, quão maravilhoso é poder estudar a Tua palavra, quão maravilhoso é, Senhor, nós estarmos aqui reunidos, mesmo de forma virtual, para invocar Teu nome, para o nosso aprendizado e, acima de tudo, Senhor, nós possamos aprender, a sementinha ser plantada, mas que nós possamos, Senhor, fazer de tudo para que ela brote em nossos corações e possamos levar a Tua palavra àqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, que estão sedentos da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, faça de nós pequenos grupos, faça de nós instrumento Teu, Senhor, que nós possamos nas Tuas mãos ser instrumentos para essas pessoas. Fique conosco, abençoe todas as nossas famílias aqui representadas e cuide agora também, Senhor, para o restante do nosso sábado. O culto que vem a seguir também possa ser uma bênção na nossa vida hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, pessoal. Feliz sábado, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau! Feliz sábado! Tchau, tchau! Feliz sábado! Tchau. Tchau, irmãos. Tchau, tchau. Uma boa semana. Feliz sábado! Tchau, tchau.